Porque a empresa de desenvolvimento agropecuário do estado, né, Aline? A Endagro apreendeu 2 cargas com aves durante a ação, posto de fiscalização em Propriá, divisa logo ali com Alagoas. Mas as irregularidades, hein, Aline? Quais foram elas, por gentileza, querida? Vamos explicar tudinho, viu, Sérgio? É importante a gente dizer também que a Endagro trabalha com esse trabalho, atua, né? Trabalho com esse trabalho foi ótimo, viu? A Lucila já está aqui do meu lado, a Lucila Flor, ela que é coordenadora de defesa animal, mas eu explicava que a Endagro atua nessa fiscalização em 4 postos fixos no estado e também de rotina em outros pontos aqui do nosso estado, fazendo essa barreira sanitária, combatendo aí a entrada irregular de animais vivos, como foi nesse caso que aconteceu no posto lá em Propriá. Foi interceptado, Sérgio, foram interceptadas 2 cargas, Lucila. Explica pra gente o que aconteceu, por que essas cargas foram interceptadas, por que elas não puderam entrar aqui no nosso estado. Eu já adianto que eram cargas, Sérgio, com pintinhos vivos. Bom dia, Lucila. Bom dia, é muito bom ter a oportunidade de falar sobre isso, para que as pessoas procurem a Endagro e regularizarem os seus estabelecimentos. A gente faz esse trabalho de prevenção através da fiscalização, para que não haja entrada de animais com origem desconhecida, nem que vão para destinos que a gente não possa rastrear. E foi o caso que aconteceu lá em Propriá. Vinham cargas com destinos sem serem oficializados e a gente não permitiu a entrada. Até porque esses animais, nesse caso foram aves, podem trazer doenças aqui para o nosso estado. Então, por isso há toda essa fiscalização, por isso que é preciso que haja um cadastro dessas empresas, desses estabelecimentos que querem receber animais vivos. E nesse caso, esses estabelecimentos eles não possuem esse cadastro. Isso, nós temos uma relação de estabelecimentos que são cadastrados na Endagro, que ficam disponíveis no nosso site, justamente para que quando as empresas de outros estados venham emitir GTA para Sergipe, pesquisem anteriormente se esses estabelecimentos estão regulares. E nesse caso não tinha regularidade. Então não poderia vir carga destinada a estabelecimento comercial sem cadastro. Nesse caso, o que foi feito, né? O que aconteceu com esses pintinhos, o que foi feito com a carga? A gente dá retorno à origem, a gente avalia a condição, como foi no estado próximo e era possível dar o retorno à origem, a gente fez o retorno à origem da carga. Nesse caso, a autuação vai para quem comercializa e não para a pessoa que comprou, para o estabelecimento que comprou. O transportador, ele é responsável pela carga que ele está transportando. Então, o motorista ele é autuado, ele passa as despesas para o proprietário da carga, faz o pagamento e é liberado. E quando a gente fala em aves, a gente lembra logo, né, Sérgio, da gripe aviária. Esse ano a gente ouviu falar muito sobre a gripe aviária, porque foi registrado um caso aqui no país, lá no Rio Grande do Sul, se não me engano, Lucila, que antigamente a gente ouvia muito falar de aves silvestres. A gente teve alguns casos, tivemos casos de aves silvestres, mas foi em aves comercializadas, no caso em galinhas, lá numa granja no Rio Grande do Sul. Então há toda essa preocupação, há todo esse controle que é feito, assim como a gente tem com o gado, com a fitosa, tem que ter com as aves também. Isso, quando a influenza aviária ela atinge um estabelecimento comercial, ou seja, de aves de corte, postura, matrizes, aí o problema fica mais sério, porque o prejuízo é muito grande e vários embargos comerciais passam a acontecer, que foi no caso do Rio Grande do Sul. Então, os estados têm que ter uma estrutura de defesa forte para que contenham a doença e não se espalhe e consigam reconquistar o status de livre novamente o quanto antes, porque senão o prejuízo vai ser do estado todo, no Brasil todo. E essa atuação da Endagro acontece lá em Propriá, como eu já falei aqui, são 4 postos fixos. Isso, a gente tem o posto de Propriá, de Niterói, que é Porto da Folha, Canindé de São Francisco e Cristinápolis. Lembrando que o corredor sanitário é a BR-101. Vai Propriá e Cristinápolis. Eu vou aproveitar para mostrar aqui, a Lucila trouxe aqui 2 folhetos explicando, primeiro esse aqui, ó, informativo sobre registro de granja, vê se dá para mostrar aqui, viu, Anderson? Então você que tem um estabelecimento, que tem granja, que comercializa aves, deve ficar atento sobre como fazer o registro certinho. Estou balançando, né, Anderson? Deixa eu parar aqui para ele mostrar direitinho. Aqui tem todas as informações. Na dúvida, é só procurar a Endagro, que vai trazer também, aí ela tem aqui um outro que fala sobre a gripe aviária, explicando o que
que é, os riscos, né, da doença, e aí na dúvida é procurar a Indagro para fazer o cadastro, né, que é necessário, no caso, para quem comercializa o animal vivo. Isso, a gente tem que cumprir todos os requisitos de biosseguridade, tem que ter uma possibilidade de rastreabilidade, ou seja, que sejam comercializados a partir de guia de trânsito animal, que é a GTA, e oficializado aqui na Indagro. Lucila Flor, que é coordenadora de defesa animal, muito obrigada pelas informações e participação ao vivo com a gente no Balanço Geral. Como é importante, né, Sérgio, a gente falar sobre esses temas que também não é, a gente acaba não falando muito no dia a dia, mas são temas importantíssimos. Falamos sobre a barreira sanitária, a prevenção e o que isso importa, né, para toda a sociedade. Imagina só permitir a entrada aí de animal sem credenciamento, sem cadastro nenhum, e vai que esse animal está trazendo doença aqui para o nosso estado. Então é um trabalho importantíssimo realizado pela Indagro aqui em Sergipe. Sérgio. Muito obrigado, Aline, Lucila. O nosso balanço também é cultura, também é conhecimento. Uma aula perfeita, Lucila. Muito obrigado. E Aline também, importantíssimo esse conhecimento tão importante para nós.